Teve seguidora nossa falando assim: Cole, fala da filha da Ana Maria Braga. Vocês mandam. Bora falar sobre o caso da filha da Ana Maria Braga. Gente, ela teve uma separação agora com o marido dela, o ex-marido dela. E eles são do estilo de casal que o pessoal fala da yoga, good vibes, hippie. Sabe? Aquela galera bem good vibes mesmo. Eles anunciaram separação. Quem anunciou foi ela, a filha da Ana Maria Braga. E não só isso, veio um monte de bomba junto. Medida protetiva contra ele se recusando a assinar o divórcio. Ela falando ali, de forma muito educada e serena, ela falando que havia, assim, ó, uma acomodação. Ele era acomodado na situação dela, na situação que a vida dela é. Então ficou várias coisas assim, como assim acomodado? Como assim medida protetiva? Sendo que era uma galera good vibes, uma galera amorosa, uma galera. E ele nega. Então ele vem à tona, vem se defender, entendeu? E explicar que não é bem assim. Então bora lá? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, galera, para conversar. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. Gente, não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto para vocês minha rotina, posto para vocês resumos do canal, converso, é bate-papo, é o dia a dia. Então vai lá, me segue e dá uma força. Bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente. Tudo começa com o pronunciamento da a própria filha da Ana Maria Braga, que é a Mariana. Mariana, não tá nem dizendo aqui, ó, Mariana Maffez. Então vamos ver o que aconteceu. Havia passado por uma falta de identidade dentro de um relacionamento, que foi com o pai das minhas filhas. E eu sei muito bem o quanto isso é dolorido, mas ao mesmo tempo libertador, quando a gente toma uma posição, né? O yoga chegou na minha vida há 15 anos atrás, e eu ainda estava mais ou menos num começo de relacionamento com o pai das minhas filhas. E que quanto mais eu comecei a estudar sobre o que me interessava, me dedicar, eu percebi que realmente eu não poderia mais tê-lo como companheiro, né? E, infelizmente havia se apresentado também um processo um pouco de acomodação, não da relação, mas a pessoa em si, com as facilidades que encontrou ao meu lado. E de certa maneira isso parece como se quase fosse um karma meu, que isso se repetiu, né? Se repetiu de novo de uma outra maneira, mas também um processo de acomodação do meu companheiro. Então o que acontece é que eu estava querendo esperar mais tempo para falar sobre coisas pessoais minhas, mas eu não ao mesmo tempo fica uma falsidade isso, porque esse canal é só sobre coisas pessoais minhas, né, e da minha família. Então, como é que eu vou esperar mais tempo se a cada novo vídeo tem comentários e comentários de cadê o pai das crianças pequenas, o Badalik, né? E fico falando, bom, eu vou ficar fingindo tá tampando o sol com peneira e até quando? Tá certo. Quem postou foi o Contilnet Notícias. E o que acontece, gente? Ela acaba soltando umas coisas. E ela mesma falou, né? Não quer falar sobre isso, mas como ela tem um canal que fala sobre a vida pessoal dela, os seguidores começam a perguntar. Ela não tem obrigação, mas ela se sentiu na obrigação de dar uma satisfação para os seus seguidores. E o que aconteceu durante a fala dela, que é muito tranquila, que é muito, assim, sóbria, muito consciente, parece, né? E ela acaba falando coisas do tipo assim, perda de identidade nesse meu último relacionamento. E aí ela falou assim, é um karma que eu levo, né? Ela falou assim, essa pessoa ficou acomodada, não no relacionamento, mas nas facilidades. A minha vida tem algo assim que ela falou, não foi no relacionamento que ele se acomodou, como se não lutasse pelo relacionamento, mas se acomodou nas facilidades da vida dela. O que ela quer dizer com isso? Deu a entender, todo mundo levou a interpretação pro lado do dinheiro, do tipo assim, não queria batalhar, já que a fonte vinha de outro lugar. E ele vai acabar respondendo isso e confirmando que é a questão financeira. Então eu separei aqui os vídeos pra vocês. Então ela fala sobre se acomodar, perda de identidade e que isso é um karma na vida dela. Deu a entender? Esse karma que ela tá falando são pessoas que acabam se acomodando no estilo de vida? Como é que é isso? Vamos seguir. E aí, eu encontrei um vídeo de um rapaz, que é o Gabriel Perlini. Ele fez um vídeo muito bom de resumo. Eu gostei muito do vídeo dele, porque ele fez um resumo bem legal do que tá acontecendo e agora comentando sobre, além do término, acusação de estar acomodado, ele não quis assinar o divórcio, também teve medida protetiva.
Então bora lá. Deu um pé na bunda do marido e pediu medida protetiva contra ele. Cara, do mais absoluto nada. Parecia que tava tudo bem, né? Mas não. Ela lamentou o divórcio e fez uma reflexão sobre os padrões que se repetem nos relacionamentos que ela vive. Ela falou que, basicamente, é porque os machos com quem ela se relaciona ficam acomodados, porque a mamãe dela é rica e dá dinheirinho pra ela. Então é isso que deu a entender. É isso real que deu a entender. Eu já não sei se é isso que ela quis falar mesmo, mas é o que deu a entender. E aí eles não querem saber de mais nada. Olha o que ela falou. Eu percebi que realmente eu não poderia mais o ter como companheiro. Isso é dolorido, mas também é libertador. Infelizmente, havia se apresentado também um processo de acomodação. Não da relação, mas da pessoa em si, com as facilidades que encontrou ao meu lado. Parece que é um karma meu. Basicamente, ela tá falando o quê? O cara não queria saber de trabalhar porque a mãe dela bancava? Ela falou, a mulher madura quer sossego, mas ela não encontra sossego e ela finge que acredita, ainda que vai encontrar. Na verdade, ela quase que acredita, mas aí cada vez mais sossego fica mais distante. Os momentos bons foram ficando raros. O relacionamento, quando perde totalmente o diálogo, não sei se ele chegou a ter, mas é difícil para nós mulheres continuarmos nos aventurando numa terra inóspita. O Badarik, gente, ele é colombiano, professor de yoga. Ele foi chorar nas redes sociais, falando que ele não é criminoso. Porque o que chama a atenção é a medida protetiva. Olha o que ele falou. O que estão dizendo para eles, para os filhos? Eu não estou na Colômbia, eu estou no Brasil. Os meus filhos têm direito a um pai. Medida protetiva é algo delicado. Por que não me investigam, então? Não escutaram a minha versão. Sempre fui um pai presente, eu nunca bati nos meus filhos, disse ele, chorando. Ele falou assim, ó, não consegui a conciliação. Eu não quero atacar ninguém, eu amo a minha esposa, se é que eu posso falar assim. Eu não assinei o divórcio porque eu não posso assinar um documento com o que está escrito. Eu não sou criminoso, não vou cair nessa pegadinha, eu não tenho antecedentes em nenhum lugar no mundo. Eu não vou ficar de brincadeira com as leis. A Mariana, ela não deu os detalhes do porquê que ela abriu uma medida protetiva contra ele. Pelo que eu estou lendo aqui no depoimento do Badarik, talvez ela tenha chegado lá com a cartinha do divórcio, impondo uma série de questões ali para ele. Ele pode ter se sentido ofendido, recusou a assinar o documento, porque a ama ainda, ou porque acredita na existência dessa relação, ou porque não quer ficar longe dos filhos, mas pelo fato dela ter falado inicialmente que os homens com quem ela se relaciona basicamente se acomodam e se aproveitam das facilidades financeiras que ela tem por ser filha da Ana Maria Braga, talvez, eu digo talvez, pode ser que ali no contrato do divórcio, a Mariana esteja falando assim, olha, você não tem direito a nada do que é meu. A nada do que tem aqui, porque tudo isso aqui foi proporcionado pela minha mãe. Então, ficou muita coisa em aberto. Do nada nós temos uma medida protetiva, e aí não se sabe por quê, e aí logo tem ele se defendendo. E ele diz, eu nunca agredi ninguém, mas ele só cita os filhos, né? Ele falou, nunca toquei a mão nos meus filhos, eu não sou criminoso, eu não sou essa pessoa. Aí teve gente nos comentários falando, pô, ele deu ênfase nos filhos. A questão é que nada é claro, gente, para uma acusação é muito, muito grave. O que tem é uma medida protetiva e ele se defendendo, dizendo, não, eu não sou criminoso, eu não sou essa pessoa, eu não sou agressivo. Eu apenas me neguei a assinar o divórcio, pois tem coisas nesse contrato que eu não concordei. Como o Gabriel falou, gente, é isso mesmo que deu a entender. Deu a entender que nesse contrato de divórcio, agora não falando sobre a medida protetiva, tá? Falando sobre o contrato de divórcio que ele não quis assinar. Parece que tinham coisas que ele acabou não concordando. Olhasse o contrato e muita coisa que ele não concorda. E deve ter tido questões financeiras de divisão. Aí o pessoal aqui nos comentários dizendo o seguinte, ela não precisa de R$ 1 da mãe dela. Ela é muito rica por parte de pai também. Mas aí mudou da mãe pro pai, amiga. Eu achei que você ia falar, ela não precisa de R$ 1 da mãe dela, porque ela trabalha, porque ela tem... Eu achei que você ia falar isso. Não, você falou, ela não precisa da mãe, porque tem o pai. Mas aí não muda a briga deles. Vem da fonte da família e você não tem direito a isso. Aqui, ó, achei o comentário. Ela tem que dividir toda a herança com o marido. Ele tem direito também. Então, eu não sei na lei não, meu amigo. Isso aí é sua opinião. Eu não sei aí, ó. Herança de gente viva não existe. Não existe divisão de herança. A herança vai para um dos cônjuges. Aí vem aquela questão, como é que foi feito o casamento deles? Como é que é? Porque em algum momento esses bens vão pro nome dela. Mas a Ana Maria Braga está viva. E até onde eu sei o pai dela também. Então, na verdade, esses bens ainda estão no nome dos pais.
entendeu? A não ser que tenha passado alguma coisa pro nome dela, aí eles realmente têm que conversar. Mas agora, olha esse Roberto quer dividir a herança dos pais da mulher pro marido? Ô, homem, é a mesma coisa que dividir o que você tem para a ex-esposa do seu filho ou o ex-marido da sua filha, mas é uma coisa que você tem, você ainda tá viva e você ainda desfruta. Um exemplo, sua casa, vai dividir lá pro seu ex-genro, sua ex-nora, mas você ainda tá viva na casa. Você não quer entregar. Como assim? Dividir. Ele tem direito, 5 anos juntos. Tomara que ele não saia sem nada. Mas então, 5 anos juntos, o que ele tem direito? O que eles têm? Porque se vinha da mãe dela, como é que você faz pra dividir? Não tem nada. Na verdade, você recebe ali uma mensalidade da mãe, do pai. O que você vai dividir? O que vocês têm? Vocês têm alguma casa no nome? Carro no nome? O que vocês têm? Entendeu? Acho que ela tá cometendo violência patrimonial. Ela tem que pagar pensão pra ele, já que o dinheiro sempre partiu dela. Se fosse o contrário, ela iria querer. Se ela iria querer, eu já não sei, porque eu não sei nada dela. Mas que muitas pessoas iam querer, iam. Porque você vive ali num padrão, você tá num padrão, e aí pode acontecer de, terminou o casamento, você é lançado pra fora e, tudo isso aqui é meu, sempre foi meu. Nós nunca construímos nada juntos. Eu tenho uma família abastada, tudo meu, e você é lançado. Isso, não tô falando só do caso deles, isso pode acontecer. Mas o que eu acho mais complicado, gente, a pensão, quando você tá com a pessoa, e aí a pessoa enriquece ao seu lado. Então ela enriquece, ela fica famosa, algo do tipo. Mas ela atinge um outro patamar. Tanto o homem quanto a mulher. E aí essa pessoa termina com você. E já começa a namorar com outra, porque agora ela tem um outro padrão. Então ela já tá ficando com a pessoa dos sonhos e te abandona. Você que ficou com essa pessoa desde que ela era pobrezinha. Entendeu? Sem perspectiva de que ela ia se tornar o que ela se tornou. Ela te larga. Então a pensão é bem interessante nisso. Uma situação muito triste, né? Tipo, agora você foi descartado. Aí tem aqui um corte da Dirce que postou, mas o canal lá que tem um apresentador, Felipe. Ele é da turma do Namastê. Namastê. Só que eles queriam viver assim, tipo, que nem hippie. Então, sem Wi-Fi, sem telefone, ficavam fazendo yoga o dia inteiro. Só que as crianças precisam comer, né? Chega uma hora que as crianças gritam: cadê o AG1? São 4, né? São 4. E a avó cozinhando na TV. E a avó cozinhando na TV. Aí quando acaba a comida: ô mãe, precisa mandar comida pra cá, viu? E aí tudo tava nas costas de quem? Da Mariana. Da Mariana, porque é herdeira de Ana Maria Braga. Então, ou seja, aí ele tava numa vida, olha, pra lá de bacanuda, super de boa, como se nada tivesse acontecendo, e aí ela deu um basta. Eles eram do Namastê, queriam viver, mas a uma hora a fome bate. Quero até comentar com vocês, mas eu vou trazer um outro vídeo da Sônia Abrão, em que ela vai falar um pouco mais, e ele se defendendo disso, dessa acusação de que ele é acomodado. Então ele se defendeu da medida protetiva, dizendo que não fez nada. Ele não provou, gente, eu não tô dizendo que teve prova. Não vamos falar aqui de crime, que é muito complicado. Vai ter que esperar os próximos capítulos. O que nós temos é uma medida protetiva e uma tentativa de defesa. Ele dizendo: eu não sou criminoso, não é nada disso que tá acontecendo. Ok, é o que temos. Então, o que tá falando a verdade, quem não tá, o tempo agora dirá. Vai ter mais revelações, mas nós não sabemos de nada. E o Felipe Campos falou assim, eles queriam viver como hippies. Eles queriam viver no Namastê, fazendo yoga e tudo. Só que a fome bate. E é isso, gente. Pra viver como a galera do Riponga, a galera good vibes, vou vender minhas artes na praia. De duas, uma. Ou você assume que não terá tudo o que quer, na hora que quer, quando tiver vontade, nem seus filhos terão. Vocês vão assumir a simplicidade e abandonar de uma vez por todas toda a cobiça de dinheiro, de produtos, de consumo, vai viver com o mínimo. É até melhor não ter TV, é até melhor não ter celular, porque isso vai trazer vontade de ter coisas e você não poderá ter, porque você escolheu um estilo de vida em que se vive com o mínimo. Você vai fazer alguns trabalhos aí, ganhar um dinheiro, e desse dinheiro você vai dar tudo pra família, pra comprar sustento e tudo, mas você não vai ficar comprando maquiagem, roupa de marca, você não vai ficar comprando sapato de marca, você não vai ficar comprando, você tá entendendo? Muita coisa, você vai se virar com o que tem. Ou você assume isso, ou você é rico. De duas uma. Ou você assume o pouco, a felicidade no pouco, ou você, na verdade, tem dinheiro. Porque o rico, a pessoa que é rica, ela consegue escolher o que vai comer, de que forma vai comer, quando vai comer, se vai trabalhar, se não vai trabalhar, se vai viver da natureza, de fotossíntese, mas se não vai. O pobre não tem escolha. Ou a gente abraça a pobreza no seu cerne e tenta romantizar a pobreza, ou a gente vai à luta e vai ter que sair, vai ter que se levantar, vai ter que buscar emprego. Não tem casamento que aguente,
não tem filho que aguente, vai causar trauma nos filhos. Tô falando deles não, tô falando da ideia de viver livre, né? Na verdade, eles têm dinheiro, ao contrário. Me conta a sua visão, gente. Agora vamos pra Sônia Abrão, porque ele vai se defender. Preso, isso ele não nega, mas ele não fala os motivos, ele só diz que quem o liberou foi o consulado lá da Colômbia, que é o país de origem dele. Essas coisas, os fatos graves aí ele não tocou. Quem revelou pra gente foi o Gabriel Perlini, tudo em primeira mão e devidamente documentado. Agora, a história, nas redes, o pessoal continua levantando fatos, inclusive esse que o Perlini está falando agora. Poxa, se ela casou com ele, já com a mãe já milionária, ela já adulta, ela já mãe de outros 2 filhos do primeiro casamento, ela sabia que ele não tinha posses. Ela sabia que ele é um humilde professor de yoga e trabalhava, né, de bicos assim. Trabalho que ia pintando, ele ia pegando. E dentro dessa situação dele, é o que ele alega. O pouco que ele tinha, ele dividia com a família toda, né? E pode ser agora uma desculpa para essa história de acomodado, ou pode ser a verdade da situação. E de repente também pode ser o que o Lobianco está falando aqui. E se foram as drogas e o caráter dele é outro? Pode ser também. Agora, com quem usa drogas, né? Com quem se mete em eventos dessa maneira, com quem não assina um divórcio, não aceita uma separação, tem que ser colocado sob medida protetiva, quebra a medida protetiva, aí não dá para confiar. Aí não dá para realmente se apoiar em nenhuma dessas possibilidades para tentar ser justo na história. Agora, justiça, não é com polícia, é com a lei, realmente não cabe a nós. Então aí já é uma outra questão, já vem a defesa é a seguinte: sempre soube que eu não era um homem rico, sempre soube. E tudo que eu trabalhava como professor de yoga e ganhava, eu trazia para a família. Então já sabia que a nossa situação era essa. Então por que agora eu tô acomodado? Então, na verdade, não dá para saber, gente. Só se ela contasse mais, trouxesse mais e dissesse um exemplo aqui. Não, gente, não era bem assim, não. Vários meses ele ficava sem trabalhar. E nem ia atrás de trabalho, porque ele sabia que teria o sustento, entendeu? Coisas assim. Mas aí vai ter que revelar muita coisa íntima da vida. E às vezes a pessoa ela diz o seguinte: eu vou receber hate, mas eu não quero ficar contando a minha vida, ainda mais falando mal do outro. Nós terminamos e é isso. Aí ele foi, parece que preso, e assume, porém não conta por que foi preso. Não sei se foi quebra de medida protetiva ou se aconteceu alguma coisa. Enfim, essa questão da medida protetiva ficou muito em aberto. Mas sobre ele ser acomodado, diz que não. A questão é que ele ganha pouco. Mas não é que ele é acomodado. Mas aí a gente já não sabe o que vem por trás, como é que era a convivência, coisas que aconteceram para ter a interpretação de que ele era acomodado. É muito difícil, sabe, gente, você dizer que a pessoa é acomodada, sendo que a pessoa trabalha todo dia. Tipo, sabe, fulano trabalha todo dia ele levanta, só que ele não ganha muito dinheiro, mas ele todo dia tá trabalhando, arrumando um jeito de trabalhar. Mas não consegue sustentar a casa, porque ganha pouco, mas trabalha. Aí você acaba tendo essa visão como uma pessoa acomodada? Se não, o que aconteceu para você ter a visão que essa pessoa é acomodada sendo que ela trabalha? Então, ficou aquela coisa, alguém aí ou exagerou ou tá mentindo, entendeu? Alguma coisa aí. Mas é isso. Vamos ver o que vai acontecer, se ela vai querer revelar, mas isso pode acontecer, gente, de casais que têm uma vibe muito gostosa, uma vibe muito paz e amor, se separarem, porque a coisa não é bem assim. A vida parece que ela não perdoa a gente em nada. Ela apresenta muitas dificuldades e tentar muitas vezes ser o good vibes e tudo, não necessariamente vai te proteger dessas coisas. Essas coisas da vida, do homem dentro de casa, de como você vê o homem, de como o homem vê a mulher, essas coisas são muito fortes. Elas são muito, muito fortes dentro de um relacionamento. O casal se ajudando, ter diálogo. Ela mesma falou sobre diálogo que não tinha mais. Ou seja, nós somos good vibes, é a natureza, é tudo. E o básico, o diálogo no relacionamento, não tem. Ou então, pra vocês verem que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Me conta aqui o que vocês entenderam. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!